Pilote este helicóptero e eu me caso com você. Zombou a chefe de polícia da ex-presidiária. Seu verdadeiro segredo a deixou sem palavras. As palavras cortaram o ar da manhã como uma lâmina. Você? Pilotar este helicóptero. A chefe de polícia Rebecca Morrison riu, um latido de descrença misturado com desprezo. Prefiro me casar com você a confiar em você equipamentos de $1 milhão. Seus policiais se juntaram a eles, e o riso ecoou pelo telhado. Alguém assobiou em tom de zombaria. Outro murmurou sobre criminosos e delírios. Mas o homem à frente deles, vestido com o macacão laranja do Departamento de Correções, com as mãos levemente marcadas por algemas recentemente removidas, não se mexeu. Ele permaneceu calmo como pedra, com os olhos fixos no helicóptero Bell 429 na plataforma de pouso. Marcus Colley tinha 34 anos, embora a prisão tivesse envelhecido de maneiras invisíveis. Solto 18 horas antes, após 6 anos por assalto à mão armada, ele havia destruído sua reputação, carreira e tudo o que havia construído. Seu agente de condicional fora claro. Mantenha a cabeça baixa, cumpra sua pena, talvez você tenha uma segunda chance. Marcus esperava esfregar o chão, organizar arquivos, limpar viaturas. Era isso que ex-presidiários faziam. Trabalho invisível, penitência silenciosa, provar que você não era o monstro que todos acreditavam que você era. Então veio a chamada de emergência. Um helicóptero comercial caiu nas montanhas do norte. 12 pessoas a bordo, incluindo a filha de um senador. O tempo piorava rapidamente. O piloto principal desmaiou no meio da preparação, com um ataque cardíaco. O reserva ficou preso no trânsito após um engavetamento. A chefe Morrison estava naquele telhado, com o telefone pressionado contra o ouvido, pálida de medo. Ela havia ligado para todos os serviços de fretamento em um raio de 80 quilômetros. Nada. A tempestade paralisou o setor privado. A Guarda Nacional não conseguiu se mobilizar rápido o suficiente. Cada segundo significava que 12 pessoas ficavam com mais frio, mais desesperadas, mais perto da morte. Marcus falou baixinho. Eu consigo pilotar. 3 segundos de silêncio. Depois, risadas. A policial Ramírez se curvou. O ladrão quer bancar o herói. A detetive Shen balançou a cabeça. Isso não é um videogame, condenado. A vida das pessoas está em jogo. Morrison se virou completamente para Marcus. Ela tinha 42 anos, olhos cinza-aço, queixo como vidro lapidado. Ela construiu sua carreira com base em disciplina, controle e tolerância zero. Ela olhou como um cachorro de rua em um restaurante 5 estrelas. Deixe-me ver se entendi. Você, um criminoso condenado recém-saído da prisão, acha que consegue pilotar um helicóptero da polícia em um resgate em montanha durante uma tempestade? Sua voz transbordava sarcasmo. O que vem a seguir? Cirurgia cerebral. Marcus manteve os olhos no helicóptero. Sua imobilidade fez os policiais se mexerem desconfortavelmente. Não era desafio. Era uma certeza silenciosa que não combinava com seu macacão ou histórico. Estou falando sério. Eu sei pilotar. Conheço aquela aeronave. Conheço aquelas montanhas. Se você não deixar alguém subir em 10 minutos, aquelas 12 pessoas morrem. A expressão de Morrison endureceu. Você está desesperado por atenção. Tentando alguma coisa para o Conselho de Liberdade Condicional. Aí está a realidade. Você é um criminoso. Perdeu o direito de ser confiável quando roubou aquele caminhão blindado. O maxilar de Marcos se apertou. Ela não estava errada sobre a ficha dele. 6 anos atrás, imagens o mostraram mascarado e armado em um assalto que rendeu $2,3 milhões. Evidências contundentes. Ele havia aceitado um acordo judicial, ido para a prisão sem lutar porque lutar significava expor algo que ele não podia se dar ao luxo de expor. Mas, vendo os minutos passarem enquanto o preconceito mantinha todos reféns, Marcos sentiu algo mudar. Uma porta trancada por 6 anos começou a se abrir. Você está perdendo tempo. A filha daquele senador tem talvez 90 minutos antes que a hipotermia se torne irreversível. O helicóptero acidentado é um Eurocopter SC-145. Eles estavam a 2.400 metros quando perderam a energia. Se conseguiram fazer uma descida controlada, estão em uma ravina perto de Blackstone Ridge. A visibilidade está caindo rapidamente. Você precisa de alguém que navegue por instrumentos, conheça as térmicas das montanhas e não entre em pânico. Silêncio. Não zombaria, confusão.
Como um ex-presidiário qualquer sabia disso. Como você. Porque eu costumava fazer isso para viver, disse Marcos simplesmente. Antes de tudo desmoronar. Morrison o observou. Todos os seus instintos gritavam para não confiar nele. Mas algo em seus olhos, calmos e inabaláveis, a fez hesitar. Ela tomou uma decisão desesperada. Ela se aproximou. Quer pilotar meu helicóptero? Tudo bem. Mas se estiver mentindo, se isso for uma farsa, se alguma coisa der errado, eu pessoalmente garantirei que você passe o resto da vida em uma cela tão funda que esquecerão que você existe. E se, de alguma forma, você conseguir fazer isso? Ela riu amargamente. Aí, milagres acontecem. Que diabos, eu mesma me caso com você. Os policiais se mexeram, desconfortáveis. Um sussurrou, chefe, tem certeza? Marcos assentiu uma vez. Chaves. A detetive Shen lhe entregou hesitantemente um cartão-chave. Pré-voo. Combustível abastecido. Canal 7. Equipamento médico atrás. Sua voz vacilou. Por favor, me diga que você sabe o que está fazendo. Marcos caminhou em direção ao helicóptero com movimentos medidos. Qualquer um que observasse atentamente notaria sua mão traçando o batente da porta com precisão familiar, seus olhos percorrendo o painel de instrumentos com eficiência praticada. Ao subir no assento do piloto, Morrison gritou, Marcos Colley. Se você derrubar meu helicóptero, estar morto não vai te salvar de mim. Sem resposta. Ele afivelou o cinto, colocou o fone de ouvido e deu a partida. Os rotores giravam lentamente, depois mais rápido, cortando o ar com um batimento rítmico que silenciava qualquer conversa. Os policiais observavam com ceticismo e medo. Morrison estava parado na beira da pista de pouso, braços cruzados, rosto ilegível. Quando o helicóptero decolou, suave, controlado, preciso, Marcos se permitiu um leve sorriso. O que nenhum deles sabia, o que ele havia protegido por 6 anos, estava prestes a se tornar impossível de esconder. O ex-presidiário de quem zombavam não era um criminoso qualquer. Era alguém que deveriam ter reconhecido. Se esta história te fisgou, não se esqueça de se inscrever. O que acontece a seguir mudará tudo o que você achava que sabia sobre justiça, redenção e segredos que as pessoas enterram para sobreviver. O helicóptero desapareceu no céu cinzento, engolido por nuvens como fumaça. Morrison ficou paralisado, observando até o som do rotor sumisse. Então a realidade se fez presente. Chefe. A voz de Ramírez era cautelosa. Acabamos de deixar um criminoso condenado roubar um helicóptero da polícia. O telefone de Morrison vibrou. Gabinete do prefeito. Promotor público. 3 emissoras de notícias, todas ligando simultaneamente. Vazou a notícia de que um ex-presidiário estava pilotando um resgate policial. Na era das mídias sociais, segredos duram tanto quanto sorvete no verão. Controle de danos. Morrison disparou para Shen. Faça uma declaração sobre a utilização de todos os recursos disponíveis em emergências urgentes. Faça parecer que não tínhamos escolha, porque não tínhamos. Mas Morrison sabia como parecia. Desesperado. Imprudente. O fim da carreira. Ela havia autorizado um criminoso a pilotar uma aeronave multimilionária em direção ao desastre. Se Marcos caísse, se aqueles 12 morressem, seus 20 anos se resumiriam a uma manchete. Erro fatal do chefe de polícia. O que Morrison não sabia, Marcos Colley nunca havia roubado nada. 6 anos atrás, Marcos era o capitão Marcos Colley, piloto sênior de helicóptero da Federal Aviation Emergency Response, uma equipe de elite que lidava com evacuações em incêndios florestais, resgates em montanhas e transportes médicos de alto risco. Mais de 3.000 missões, mais de 400 vidas salvas, reputação como um dos melhores do país. Indicativo de chamada, firme, porque mesmo nas piores tempestades, suas mãos nunca tremiam. Então chegou a noite que destruiu tudo. Marcos estava de folga com seu irmão mais novo, Jake, quando o chamado chegou. Roubo de caminhão blindado em andamento. Vários suspeitos, armas, possíveis baixas. Marcos correu para o local, não como piloto, mas como irmão, porque Jake estava respondendo. O que Marcos encontrou foi o caos. Caminhão capotado, dinheiro espalhado como confete. Homens mascarados com armas. E Jake deitado em sangue com uma bala no peito. Marcos fez uma escolha que o assombraria para sempre. Ele pegou uma máscara descartada, uma arma, e forçou a entrada no veículo de fuga. Não para roubar.
para rastrear, para seguir, para descobrir quem atirou em seu irmão e garantir que nunca mais machucassem ninguém. Mas as câmeras não capturam intenções, apenas ações. As imagens mostraram Marcus Collie, mascarado e armado, entrando em um veículo cheio de dinheiro roubado. Jake sobreviveu, por pouco. Mas, quando acordou no hospital, Marcus estava sob custódia. Quando Jake tentou explicar a verdade sobre o heroísmo do irmão, os promotores arquivaram a acusação. Eles tinham o caso, as provas e a condenação clara. O advogado de Marcus foi direto: lute contra isso, eles vão investigar o papel do seu irmão. Questione se ele foi cúmplice. Destrua a carreira dele para proteger a narrativa deles. Ou aceite o acordo judicial, cumpra a pena e Jake fica com o distintivo. Marcus escolheu o irmão. Declarou-se culpado de assalto à mão armada, perdeu a carteira de motorista, a carreira e a liberdade. Jake, que implorou a Marcus para não fazê-lo, foi forçado a assistir ao irmão ir para a prisão por um crime que não cometeu. Por 6 anos, Marcus manteve-se em silêncio. Trabalhou em uma oficina na prisão, manteve a cabeça baixa e não contou a ninguém sobre a vida que havia deixado. Porque se a verdade viesse à tona, se alguém descobrisse por que ele realmente estivera naquele assalto, a carreira de Jake estaria acabada. Seu irmão tinha esposa, filhas gêmeas e hipoteca. Marcus não destruiria aquela família para salvar sua reputação. Mas voar era diferente. Voar era memória muscular, instintos queimados profundamente demais para serem apagados. No momento em que as mãos de Marcus tocaram os controles, 6 anos de ferrugem se dissiparam. Seu corpo se lembrou do que sua mente tentava esquecer. Ele voou para o norte, navegando por instrumentos enquanto a tempestade se aproximava. A chuva martelava o para-brisa. O vento fustigava o helicóptero como um brinquedo. Mas as mãos de Marcus permaneceram firmes, fazendo jus àquele antigo codinome novamente. De volta à delegacia, Morrison estava sendo estripado. O prefeito no viva voz, a voz tremendo de fúria. Você fez o quê? Rebecca, você tem alguma ideia de... 12 pessoas estão morrendo naquelas montanhas, Morrison interrompeu, com a voz firme como aço. Eu fiz uma ligação. Me demitam depois. Mas a dúvida se instalou. E se Marcus fosse mesmo apenas um criminoso? E se aquilo fosse um golpe elaborado? E se... O rádio dela estalou. A voz de Marcus soou, calma e profissional. Unidade aérea 1 para comando de terra. Visual no local do acidente. Blackstone Reed, coordenadas 47.6231 por menos 121.8945. Aeronave parcialmente submersa em ravina. Movimento confirmado. Sobreviventes. Preparando para a descida. Morrison pegou o rádio. Collie, essas condições estão além do que até mesmo nossos melhores pilotos tentariam. Se você não conseguir... Já voei pior, disse Marcus simplesmente. Então, cortou o canal. O que aconteceu em seguida seria estudado em escolas de aviação por anos. Marcus levou o helicóptero para uma ravina pouco mais larga que a envergadura do rotor, navegando por instinto e experiência, lutando contra o cisalhamento do vento que teria arrancado pilotos menos experientes do céu. Ele pairou 1 metro acima de rochas pontiagudas, manteve a posição em rajadas de 64 km por hora, observou sobreviventes, ensanguentados, hipotérmicos, quase inconscientes, embarcarem na aeronave. 11 pessoas. O 12º, o piloto acidentado, já havia partido. Marcus os levou para fora, um por um, fazendo 3 viagens. 3 vezes ele desceu naquela armadilha mortal. 3 vezes ele desceu com vidas humanas aninhadas em sua aeronave. Quando pousou de volta, a tempestade já havia chegado. A chuva caía torrencialmente. Veículos de emergência cercavam o telhado, luzes pintando tudo de vermelho e azul, um caos. Paramédicos correram para a frente, resgatando sobreviventes com urgência praticada. Morrison ficou na chuva, observando Marcus sair. Macacão laranja encharcado. Rosto exausto. Mas suas mãos, ainda firmes. Ela caminhou em sua direção lentamente, cada passo pesado. Quando o alcançou, gritou por cima da tempestade. Quem é você? Marcus a olhou com olhos que já tinham visto demais. Alguém que costumava ser importante. Morrison sentiu algo se contorcer no peito. Culpa. Vergonha. Reconhecimento. Seu telefone vibrou. Mensagem de texto de Shen. Chefe, você precisa ver isso. Agora.
Shen estava perto das portas, tablet na mão, rosto pálido. Ela virou a tela para Morrison. Notícia de 6 anos atrás. Piloto federal Marcus Colley preso em assalto a caminhão blindado. Herói da aviação cai em desgraça. Abaixo disso, outra Morrison nunca tinha visto. Oficial Jake Colley acredita ações do irmão por salvar sua vida. Ele não é criminoso. Ele é meu herói. Morrison olhou do tablet para Marcus, que estava parado na chuva como um homem esperando a sentença. Ao redor deles, paramédicos trabalhavam freneticamente, repórteres gritavam perguntas e sobreviventes. 11 pessoas que deveriam estar mortas, respiravam o ar que não teriam sem ele. Ramírez se aproximou. A zombaria se foi, substituída por admiração. Chefe, o senador ligou. A filha dele está segura por causa dele. O que fazemos? Morrison não tinha resposta. Diante dela não estava o criminoso que ela havia humilhado. Era um homem que sacrificou tudo, carreira, liberdade, futuro, para proteger seu irmão. Um homem que passou 6 anos invisível, silencioso, esquecido. Um homem que ela havia ridicularizado com uma piada cruel sobre casamento, sem nunca saber que estava falando com alguém que um dia fora exatamente o que ela queria. Destemido, habilidoso, incapaz de desistir de pessoas que precisavam ser salvas. A questão que queimava não era mais quem ele era. Era muito mais aterrorizante. O que eu fiz? A mídia atacou como abutres em poucas horas. Pela manhã, o rosto de Marcus Colley estava em todos os lugares, em todos os canais de notícias, sites, redes sociais. As manchetes gritavam contradições. Criminoso condenado que virou herói, ex-presidiário salva filha de senador e aquela que fez Morrison gelar o sangue. Chefe de polícia humilha herói de guerra antes de resgate ousado. Alguém vazou as imagens do telhado. As gravações das câmeras corporais mostraram tudo. O tom debochado de Morrison, as risadas dos policiais, sua piada cruel sobre casamento. A internet não foi gentil. Em 24 horas, #Justiça para Marcus virou trending topic em todo o país. As contas de Morrison foram inundadas com milhares de pessoas chamando-a de incompetente e sem coração. O prefeito convocou uma coletiva de imprensa de emergência. Morrison recebeu ordens de comparecer, sorrir e distorcer a narrativa. Mas, nos bastidores, assistindo Marcus ser entrevistado por repórteres, ela sentiu algo estranho, não raiva, mas arrependimento. Marcus não estava se defendendo. Quando questionado sobre sua condenação, os 6 anos perdidos, a humilhação no telhado, ele simplesmente disse: fiz o que precisava ser feito. É tudo o que importa. Ele se recusou a jogar Morrison debaixo do ônibus. Recusou-se a se fazer de vítima. Apenas ficou ali com aquela calma exausta, desviando-se de qualquer tentativa de transformá-lo em manchete. Naquela noite, Morrison fez algo sem precedentes. Ela foi ao apartamento de Marcus, um minúsculo apartamento de um quarto na parte mais barata da cidade, para onde ex-presidiários iam quando a sociedade decidia que eles não mereciam nada melhor. Ela bateu, meio que esperando nenhuma resposta. Mas ele atendeu. A surpresa passou por seu rosto antes de se transformar em uma neutralidade cautelosa. Chefe Morrison, disse ele calmamente. Não esperava você. Podemos conversar? Sua voz estava mais suave do que o pretendido. Marcus deu um passo para o lado. O apartamento era simples, sofá de segunda mão, pequena mesa de cozinha, paredes nuas, exceto por uma foto emoldurada. Os olhos de Morrison captaram. Marcus em traje de voo ao lado de um homem mais jovem em uniforme policial. Ambos sorrindo. Ambos vivos de uma forma que as bordas da foto não conseguiam conter. Seu irmão, disse Morrison. Marcus assentiu. Jake. Ele é sargento agora. Distrito Leste. Morrison o encarou. Eu li os relatórios. Os verdadeiros. Os enterrados. Você não roubou aquela caminhonete. Você estava rastreando quem atirou nele. O maxilar de Marcus se contraiu. Não importa o que eu estava tentando fazer. As imagens mostraram o que mostraram. Importa, disse Morrison, com uma intensidade que a surpreendeu. Você abriu mão de tudo para protegê-lo. Carreira. Liberdade. Futuro inteiro. Ele é meu irmão, disse Marcus simplesmente, como se isso explicasse tudo. Morrison sentou-se no sofá gasto, exausta com o peso dos seus erros. Eu te devo um pedido de desculpas. O que eu disse? Você não sabia, interrompeu Marcus. Ninguém sabe. Essa é a questão.
Mas eu deveria ter te tratado com a mais básica dignidade humana, independentemente disso. Morrison olhou para cima. Construí minha carreira sendo durona, não tolerando bobagens, responsabilizando as pessoas. Mas em algum momento, parei de ver as pessoas como pessoas. Só via registros, arquivos, condenações. Marco sentou-se em frente a ela e, pela primeira vez, algo quebrou em sua compostura. Quer saber a pior parte? Não foi a prisão. Não foi perder a carteira de motorista ou a carreira. Foi como as pessoas olharam para mim depois. Como se eu tivesse me tornado algo menos que humano. Morrison sentiu aquela reviravolta novamente. Eu olhei para você daquele jeito. É, disse Marcos. Você olhou. Silêncio pesado. Finalmente, Morrison falou. A FAA entrou em contato comigo hoje. Eles querem rever o seu caso. Com o resgate, a atenção da mídia, as perguntas sobre a sua condenação, há um ímpeto para reaver sua carteira de motorista. A cabeça de Marcos se ergueu bruscamente. O quê? O senador Whitmore ligou pessoalmente para o administrador da FAA. A filha dele lhe deve a vida. Ele está pressionando por uma revisão completa, possivelmente perdão. Morrison fez uma pausa. Mas há um problema. Claro que há, disse Marcos, categoricamente. Se reaverem sua carteira de motorista, a verdade sobre o motivo do seu roubo será revelada. O envolvimento de Jake, o acobertamento, tudo isso. Seu irmão pode enfrentar sérias consequências. Marcos se levantou abruptamente, andando até a janela. Então diga a eles que não. Diga à FAA para desistir. Não vou destruir a vida de Jake para consertar a minha. Morrison esperava por isso. Mas ouvi-lo dizer isso, vê-lo escolher o futuro do irmão em vez da redenção pela segunda vez, fez algo dentro dela mudar radicalmente. E se houvesse outra maneira? Ela disse cuidadosamente. Marcos se virou. O que você quer dizer? Morrison pegou o celular e rolou a tela para o e-mail recebido horas atrás. O departamento está criando uma nova unidade de aviação. Operações especializadas de resgate, resposta a desastres, evacuações de alto risco. Financiado por verbas federais, está fora das restrições normais de contratação. Eles precisam de um piloto líder. Alguém com experiência, habilidade e discernimento que não ceda à pressão. Marcos o encarou. Você está me oferecendo um emprego? Depois de tudo. Estou lhe oferecendo uma chance, corrigiu Morrison. A licença ainda está suspensa, mas o departamento pode solicitar a reintegração provisória para serviços de emergência. Área jurídica cinzenta, mas possível. Você voaria novamente, Marcos. Salvaria vidas novamente. A carreira de Jake permanece protegida porque o foco muda da convicção para as qualificações. Marcos ficou em silêncio, a mente correndo pelas implicações, consequências e riscos. Por que você faria isso? Por que se arriscaria depois de... Porque eu estava errado, disse Morrison, levantando-se. E porque essas 11 pessoas estão vivas, porque você não deixou que minha ignorância e preconceito impedissem de fazer o que era certo. Esse é o tipo de pessoa que eu quero no meu departamento. O tipo que eu deveria ter visto desde o início. Os olhos de Marcos procuraram no rosto dela pegadinha, o ângulo, o custo oculto. Mas tudo o que ele encontrou foi sinceridade, crua e desconfortável. Uma condição, acrescentou Morrison. Você treina a nova equipe. Constrói esta unidade do zero. E me deixa provar que nem todos neste sistema estão tão quebrados a ponto de não reconhecerem o verdadeiro heroísmo quando ele está bem na frente deles. Lá fora, a chuva começou a cair, batendo nas janelas como aplausos. Marcos olhou para a foto do irmão e depois de volta para Morrison. A mulher que o havia zombado, humilhado, agora oferecia algo que ele pensava perdido para sempre, um caminho a seguir. Quando eu começo? Perguntou ele baixinho. Morrison deu um leve sorriso. Amanhã. Mas primeiro, vamos realizar outra coletiva de imprensa. Desta vez, vou esclarecer as coisas. Coletiva de imprensa marcada para as 14 horas do dia seguinte. Ao meio-dia, todos os principais veículos de comunicação tinham equipes posicionadas do lado de fora da delegacia. A história havia crescido além de um simples resgate. Tornou-se um referendo sobre justiça, redenção e se a sociedade poderia realmente perdoar. Morrison estava nos bastidores, revisando anotações. As mãos tremiam levemente,
algo que não acontecia desde seu primeiro dia como chefe. Ao lado dela, Marcos esperava em silêncio, vestindo um terno emprestado que não lhe servia direito. Ele parecia desconfortável, como um homem forçado a voltar aos holofotes, algo que ele havia evitado por 6 anos. Você não precisa fazer isso, disse Morrison calmamente. Eu consigo lidar com isso sozinho. Marcos balançou a cabeça. Se vamos fazer isso, vamos fazer direito. Juntos. A cortina se abriu. Flashes explodiram como pequenas supernovas. Morrison subiu ao pódio, Marcos ao seu lado, e a sala explodiu com perguntas gritadas. Ela levantou a mão pedindo silêncio. Sou a chefe Rebecca Morrison, aqui para abordar os eventos de 2 dias atrás. Também estou aqui para abordar algo muito mais importante, uma falha de julgamento que quase custou a vida de 11 pessoas. A sala ficou em silêncio. Repórteres se inclinaram para a frente. Quando Marcus Collie se ofereceu para pilotar aquele helicóptero de resgate, eu zombei dele. Questionei suas habilidades com base apenas em antecedentes criminais. Fiz piada cruel sobre casamento, tratando a oferta de ajuda de um homem como algo digno de ridículo. Morrison fez uma pausa, com a garganta apertada. Eu estava errada. Completa e imperdoavelmente errada. Murmúrios se espalharam. Não era uma distração policial comum. Era uma admissão crua. O que eu não sabia, o que eu deveria ter dedicado tempo para aprender, era que Marcus Collie já foi o capitão Marcus Collie, um dos melhores pilotos que este país já produziu. Ele não perdeu a carreira por falta de habilidade ou julgamento. Ele a perdeu porque fez uma escolha impossível para proteger sua família. Morrison se virou para Marcus. 6 anos atrás, o irmão de Marcus, o policial Jake Collie, foi baleado durante um assalto a um caminhão blindado. Marcus rastreava suspeitos, não para roubar, mas para garantir justiça e prevenir violência futura. As evidências não refletiam intenções, e em vez de arriscar a carreira do irmão em uma longa batalha judicial, Marcus aceitou a condenação por um crime que seu coração nunca cometeu. A sala explodiu. Repórteres gritaram. Câmeras clicavam furiosamente. Morrison elevou a voz. Este departamento falhou com Marcus Collie. Eu falhei com Marcus Collie. Vimos registros em vez de pessoas. Vimos condenação em vez de sacrifício. Quando tive a oportunidade de reconhecer o verdadeiro heroísmo, respondi com desprezo. Sua voz falhou. Hoje, estou anunciando a formação de uma nova unidade de resgate de aviação, solicitando formalmente que Marcus Collie atue como piloto líder e oficial de treinamento. O repórter mais próximo se levantou. Chefe Morrison, o senhor está contratando um criminoso condenado? Os olhos de Morrison endureceram. Estou contratando um herói que salvou 11 vidas enquanto era tratado como criminoso. Estou dizendo que redenção não é apenas algo que falamos em discursos, é algo que provamos por meio de ações. E estou dizendo que se este departamento não consegue reconhecer a diferença entre erro e malícia, entre histórico e o verdadeiro caráter de uma pessoa, não merecemos a confiança desta comunidade. Outro repórter gritou. E quanto à condenação original? Marcos deu um passo à frente, surpreendendo a todos. Voz baixa, mas clara. Minha condenação permanece. Não estou interessado em reabrir velhas feridas ou colocar em risco a carreira do meu irmão em nome da minha própria vingança. O que aconteceu há 6 anos já passou. O que importa agora é seguir em frente e fazer um trabalho que honre a segunda chance que me foi dada. A sala explodiu novamente, mas com algo diferente: respeito. Até mesmo repórteres cínicos reconheceram o peso do que Marcus disse. Ele não estava se fazendo de vítima. Não estava buscando compaixão. Simplesmente escolhendo princípios em vez de ganho pessoal, exatamente como fizera 6 anos antes. Então, portas dos fundos se abriram. Um homem uniformizado entrou, o sargento Jake Collie, com o rosto marcado pela emoção. Ele se moveu pela multidão até ficar ao lado de Marcus. Sou Jake Collie, disse ele, com a voz rouca. 6 anos atrás, meu irmão salvou minha vida. Não apenas da bala que quase me matou, mas de um sistema que teria destruído minha carreira para encerrar o caso rapidamente. Ele foi para a prisão para que eu pudesse manter meu distintivo, sustentar minha família e continuar servindo a esta comunidade. Os olhos de Jake se encheram de lágrimas. Eu convivi com essa culpa todos os dias. Hoje, peço a esta cidade, a este departamento, a todos que estão assistindo, para verem o que eu deveria ter lutado mais para que as pessoas vissem há 6 anos, que Marcus Collie é o melhor homem que já conheci.
A emoção na sala era palpável. Até jornalistas calejados enxugaram os olhos. Morrison sentiu sua própria visão embaçar quando os irmãos se abraçaram, 6 anos de separação se transformando em um único momento de reconhecimento. Repórter de uma grande emissora de TV se levantou. Chefe Morrison, mais cedo o senhor comentou sobre se casar com Marcus Collie se ele pudesse pilotar o helicóptero. Considerando tudo o que sabemos, o que o senhor diz? A sala prendeu a respiração. Morrison olhou para Marcus e sorriu, um sorriso genuíno pela primeira vez em dias. Digo que fiz muitas declarações tolas naquele dia. Mas também digo o seguinte: se cada oficial tivesse metade da integridade, coragem e altruísmo que Marcus Collie demonstrou, esta cidade seria o lugar mais seguro da América. Ela fez uma pausa. Quanto ao casamento, começarei conquistando o respeito dele. Tenho muito a recuperar. A sala explodiu em aplausos. Não aplausos educados e profissionais. Reconhecimento genuíno e estrondoso. Marcus ficou impressionado, como se o peso de 6 anos estivesse finalmente, lentamente, começando a se dissipar. Mas o maior choque veio 3 horas depois. Morrison estava no escritório quando Shen entrou de repente, com o tablet na mão e o rosto vermelho de excitação. Chefe, o senhor precisa ver isso. Caso original do caminhão blindado. Alguém vazou os arquivos completos da investigação. Morrison pegou o tablet. Olhos arregalados percorrendo documentos, depoimentos de testemunhas, registros de tempo de filmagens de segurança nunca apresentados no julgamento. Provas mostrando Marcus entrando no veículo de fuga após o roubo ter sido consumado. Provas corroborando sua história. Provas que haviam sido enterradas. Quem vazou isso? Perguntou Morrison. Shen hesitou. Promotor que cuidou do caso original. Ele vai se aposentar no mês que vem. Aparentemente, sua consciência finalmente se recuperou. Morrison sentiu raiva e alívio se misturarem. Isso muda tudo. Com essas provas, a condenação de Marcus pode ser anulada completamente. Mas quando ela ligou para Marcus, sua resposta foi calma e comedida. Isso muda a situação de Jake. Morrison consultou a equipe jurídica. A resposta foi complexa, mas, em última análise, esperançosa. Com novas provas, o depoimento de Jake seria visto como preciso, em vez de cúmplice. Sua carreira estava segura. Então faça isso, disse Marcus. Limpe meu nome. Não por mim, por todas as outras pessoas que são julgadas por seus piores momentos em vez de por toda a sua história. Morrison desligou e se permitiu um momento de puro e avassalador respeito pelo homem que um dia zombou no telhado. A justiça não estava apenas sendo feita, estava sendo redefinida. 3 meses depois, Marcus Collie estava no mesmo telhado onde tudo mudou. Mas, desta vez, ele não estava usando um macacão laranja. Ele usava um macacão azul escuro da nova unidade de resgate de aviação da cidade, com a insígnia de capitão nos ombros e o nome bordado no peito. O processo legal avançou mais rápido do que qualquer um esperava. Com o vazamento de evidências e a pressão pública, o Ministério Público não teve escolha a não ser anular a condenação de Marcus. O perdão veio com um pedido formal de desculpas do Estado. A licença de piloto foi totalmente restabelecida. A acusação de assalto à mão armada que o definiu por 6 anos foi completamente apagada dos registros. Mas Marcus não queria vingança. Não queria desculpas. Ele queria um propósito. A unidade de resgate de aviação que ele havia construído do zero agora estava operacional. 4 helicópteros, 12 pilotos que ele havia treinado pessoalmente, e a declaração de missão escrita por Marcus. Não vemos registros. Vemos pessoas que precisam de ajuda. O chefe Morrison estava ao seu lado agora, não mais um crítico, mas um parceiro. O relacionamento deles evoluiu para algo que nenhum dos dois esperava. Respeito mútuo construído com base na humildade compartilhada. Morrison enfrentou revisão disciplinar pelo comportamento inicial, mas, em vez de punição, foi elogiada pela transparência e disposição em admitir erros. O departamento usou todo o incidente como estudo de caso em reconhecimento de preconceitos e liderança focada em redenção. Pronto para sua primeira missão oficial como capitão? Perguntou Morrison, entregando-lhe a lista de voos. Marcus sorriu, um sorriso sincero se refletiu em seus olhos. Sempre. Abaixo deles, Jake chegou com as filhas gêmeas, ambas usando macacões de voo em miniatura que Marcus encomendou especialmente. As meninas correram para o tio, gritando de alegria enquanto ele as levantava. Tio Marcus, podemos ver o interior do helicóptero? Perguntou uma. Podemos voar com você algum dia?
acrescentou a outra. Marcos olhou para o irmão, que assentiu com lágrimas nos olhos. Em breve, prometeu Marcos. Mas primeiro, estude bastante e lembre-se de algo importante. Seu passado não define seu futuro. Suas escolhas, sim. Jake puxou Marcos de lado, com a voz carregada de emoção. Nunca poderei retribuir o que você fez. Marcos balançou a cabeça. Você não me deve nada. Você é meu irmão. Eu faria de novo sem hesitar. Eu sei que faria, disse Jake. É isso que faz de você um herói. A palavra ainda soava estranha. Herói. Por tanto tempo, ele fora invisível, esquecido, ignorado. Agora ele estava em capas de revistas, em documentários, convidado para palestrar em conferências sobre a reforma da justiça criminal. Mas nada disso importava tanto quanto aquele momento, em pé no telhado com a família, fazendo o trabalho que amava, fazendo a diferença. A chamada chegou pelo rádio de Morrison. Acidente de caminhada nas montanhas do norte. Vários ferimentos. Tempo piorando. Exatamente o tipo de missão que deu início a tudo. Marcos já estava se encaminhando para o helicóptero. Morrison gritou para ele: Cole, tome cuidado aí em cima. Ele se virou, sorrindo. Sempre tomei, chefe. É por isso que me chamam de Stiad. Quando o helicóptero decolou, Morrison observou desaparecer no céu. Ao seu redor, policiais que antes zombavam de Marcos agora pronunciavam seu nome com reverência. A mídia, que a crucificara por seu julgamento inicial, agora elogiava sua integridade em consertar as coisas. A cidade, que antes via Marcos como nada mais do que um condenado, agora o via exatamente como ele sempre fora, um homem disposto a sacrificar tudo para salvar os outros. Shen se aproximou, segurando o jornal. A manchete dizia: de condenado a capitão, como uma cidade aprendeu a ver além dos registros. Você deveria estar orgulhoso, chefe, disse Shen. Todo este departamento mudou porque você teve a coragem de admitir que estava errado. Morrison assentiu lentamente. Não, este departamento mudou porque Marcos teve a coragem de estar certo, mesmo quando todos lhe diziam que ele estava errado. 6 meses depois daquele momento no telhado, Marcos recebeu uma carta. From of survivors rede rescued senators daughter, Emma Whitmore. She devritem totel rin she was studing to become emergency medical technician, inspired by his actions. She ended with words that made Marcus chest tiggen, you saved my life twice. Once on that mountain, and once by shoving me people can rise above anything if they refuse to let others define them. Marcus Pined letter to bulletin board in aviation unit headquarters. Right next to photos of successful rescues, commendations, from the image of that infamous rooftop press conference. He wanted his to see it every day, reminder their work mattered beyond immediate crisis, that saving lives created ripples spread farther than they could measure. One evening, as Marcus prepared for night shift, Morrison stopped by his office. She held a small box, wrapped simply. What is this? Marcus asked. Open it, she said, looking uncharacteristical nervous. Inside was custom challenge coin the kind military units gave to honor exceptional service. On one side was aviation rescue unit insignia. On other, engraved words, Stiad hands, brave heart, second chances. Marcus Troa Tigened. Chief, e. You changed me, Marcus Morrison interrupted. Changed this department. Changed how this city thinks about justice and redemption. She paused. You was serious that day on rooftop when he said the Mario if you could fly that helicopter. He was mocking you. But if you could go back, I'd say it differently. I'd say, if you fly this helicopter, you'll prove heroes can come from anywhere. Mistakes don't define us, and the best people are ones who stay steady when everyone else loses faith. Marcus smiled, turning coin over in hands. You know, I spent 6 years believing in the lost everything. My career, reputation, future. But standing here now, I realized didn't lose anything that mattered. I still had my integrity. I still had my skills. I still had people worth protecting. Relooked at Pat Morrison. And gained something never expected. Chance to prove second chances aren't just given. They rearn. Morrison extended her hand. Partners. Marcus shook it firmly. Partners. As Morrison left, Marcus Soto alone in office,
Looking out at city lights. Somewhere out there. People are struggling, hurting, needing help. And tomorrow, he been here again. Stead hands on controls. Doing what he was born to do, saving lives without asking who deserved saving. Because everyone did. Best revenge against those who adopted him was proving them wrong. It was living so well, serving so faithfully, rising so completely that their doubts become irrelevant. Marcus Cole learned hardest lesson life offers. Dignity is bestowed by others, it is claimed through action, protected through integrity, proven from wavering commitment to doing what is right even when costs everything you have. Rede flown that helicopter. Rede saved those lives. And in doing so, Rede saved himself. If the story moved you, hit that subscribe button because real heroes aren't the ones who never fall. They the ones who get back up, dust themselves off, and fly higher than any thought possible.